Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Como sempre, uma semana antes, você recebe a aula na sua casa, no conforto da sua casa, para acompanhar, assistir, tirar as suas dúvidas e também fazer uma síntese da aula quando ela acontece na igreja. Quero convidar você que não está inscrito a se inscrever no nosso canal, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Quero também convidá-lo, a compartilhar com um amigo, com um irmão em Cristo, pois muito poderá lhe ajudar. A aula de hoje vamos tratar sobre o desafio da janela 10x40. Quero deixar uns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Efésios 6,12. Nossas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Romanos 8, 35 e 39. O amor por Jesus é poderoso para abrir as portas do Evangelho. Mateus 23, 34 a 37. Os enviados por Deus padecerão inúmeras perseguições. 1 João 3, 17 e 18. Romanos 12, 20. Demonstrando amor na obra missionária, por meio da ação social. Filipenses 2,4, Tiago 1, 27, Tiago 2, 14 e 17. O amor confirma a nossa vocação para a obra missionária. Mateus 9, 12. A missão médico-missionária para apresentar o Evangelho. Textual baseado em Romanos 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, mas Paulo está dizendo que ele se esforçou para anunciar a Cristo, aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. Ou seja, esse deve ser o objetivo da igreja, falar de Cristo para quem não conhece a Cristo, e não simplesmente para irmãos de outra igreja, de outra denominação. A verdade prática diz que a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo atual, a qual vivemos. Texto de base para a nossa aula de hoje, Efésios 6, 10, 20, onde vai falar sobre as armaduras que o cristão deve usar para resistir às investidas do diabo, Porque há uma grande batalha espiritual que muitas das vezes não vemos para que o evangelho não seja pregado. Introdução. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 10x40. À luz de Efésios 6, 10, 20, percebemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes dos mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10x40 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10x40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muitos fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial dentro da janela 10x40. Tópico 1. Uma batalha espiritual chamada 10x40. Uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios 6, 10, 20 nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso estamos sujeitos a ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios 6, 11. Nessa perspectiva é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que se deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor da parte de Deus. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos
nessa peleja, que é as armas espirituais de Deus, colocado dentro do livro de Efésios 6. Nessa batalha devemos usar armas espirituais e não carnais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos: cinturão da verdade, couraça da justiça, sapatos, prontidão para pregar o evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada, palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Efésios 6, 12 é o que nos fala a palavra de Deus. Enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40, há uma batalha espiritual na atualidade denominada de janela 10x40. Essa expressão foi criada para trazer relevância a uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 77 nações, marcada pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas. 2/3 da população do mundo vive neste lugar. Desse montante, encontra-se 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Por isso, este local é tão difícil de ser evangelizado, pois o islamismo, o budismo e o hinduísmo não aceitam o cristianismo em hipótese alguma e persegue todos os cristãos que tentam entrar neste país. E Satanás escraviza esses povos, essa nação. Por isso, esses povos, 2/3 da população do mundo, são considerados os povos mais pobres e mais miseráveis da terra, porque eles não têm aquilo que é mais importante, que é Jesus. Mas eu e você temos a obrigação de anunciarmos Jesus a esses povos, a essas nações, pois Cristo Jesus morreu por eles também como por nós. Tomai toda a armadura de Deus. Não podemos nos envolver efetivamente na guerra espiritual por nossa própria força e engenho. Se assim o fizermos, seremos severamente derrotados ou até mesmo destruídos. Para que possamos travar uma batalha espiritual eficaz e sair vitoriosos contra as forças satânicas do mal, devemos usar as armaduras que Deus provê: o cinturão, que é cingidos com a verdade, a fidelidade, na verdade de Deus, e o compromisso com a integridade e não com a força física. Vencerão batalhas espirituais e ajudarão a afirmar os outros elementos da armadura espiritual. Isaías 11:5, João 8:32, João 17:17 dá-nos a garantia de sermos vitoriosos nessas batalhas espirituais quando colocarmos Deus em primeiro lugar. Deus deve ser a primazia da nossa vida para alcançarmos essas pessoas. Tópico 2. Principais desafios da janela 10x40. A necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 10x40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores megápolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra e pessoas que vivem sobre a calamidade e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10x40 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Efésios 6:12, Romanos 8:35-39.
precisamos falar de Cristo a eles. Precisamos salvá-los do inferno. Precisamos salvá-los da cegueira espiritual que o diabo os colocou. O desafio da perseguição. Embora tratamos da perseguição à igreja, na próxima lição que iremos estudar, não podemos deixar de mostrar que a janela 10x40 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontra as nações do alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, 34 ao 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentaram antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da Missões Portas Abertas na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os às prisões, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis contra a prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na janela 1040, a qual a igreja precisa vencer, a qual a igreja precisa triunfar contra as portas do inferno, contra o islamismo, o budismo, né? E também dentro deste cenário devastador, né? Desse cenário do hinduísmo, né? Islamismo, budismo, hinduísmo. 3 religiões que levam o homem para longe de Deus. Tira a salvação do homem e ainda escraviza-os na pobreza, na miséria e na ignorância. Tópico 3. Estratégias para alcançar países da janela 1040. Orando pela janela 1040 é uma da estratégia que a igreja deve ter. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos, é tempo de orar por esses países, para que Jesus os alcance e levante homens e mulheres para doarem, para manter os missionários que lá estão, gastando-se na obra, correndo risco de vidas. Quantos missionários morrem? Quantas famílias são destruídas nesses países do islamismo, do budismo e do hinduísmo? Quantos deixam o conforto da sua casa para estar lá? Então eu e você não estamos lá, mas podemos orar por eles. Podemos contribuir para que eles continuem avançando no Evangelho. Evangelização por meio da ação social é outra forma de alcançarmos esses povos. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade com o Evangelho. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. 1 João 3, 17, 18, Romanos 12, 20, Filipenses 2, 4, Tiago 1, 27, Tiago 2, 14 e 17. Né? O amor, né? Ele vence o pecado. O amor, ele encobre multidões de pecados. Então, através da ação social,
nós podemos alcançar esses povos, nós podemos alcançar essas nações, mas para que a ação social aconteça, precisa da nossa contribuição, precisa da nossa vida como doadores para a obra. Outra forma de alcançar esses povos é através da ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na programação do evangelho com ações práticas que transforma a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9,12 foi o que Jesus disse, né? Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. E esses povos são doentes. Por isso, a ação missionária médica, que envia médico para esses países para tratar desses povos, é uma grande forma de evangelizá-los. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com a enfermidade da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes também precisavam de médicos físicos. Assim sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médico, bem como de outros profissionais na área de saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados por Cristo Jesus. Graças a Deus, temos preciosos projetos e igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 1040. É preciso mais iniciativa como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir das suas profissões. Ou seja, lá precisa de todos os tipos de assistência social. Precisa de médicos, advogados, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, precisam de psicólogo, precisam de assistência social. E a igreja alcança esses povos através dos serviços sociais. Por isso as grandes igrejas investem até mesmo em formação de médicos, em formações de especialistas, para que esses possam entrar a esses países e alcançar estas almas famintas. Conclusão: quem pode evangelizar os povos da janela 1040? É uma pergunta. Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele, e à medida que vocações são descobertas, a sensibilidade espiritual, a responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Responsabilidade essa da igreja, responsabilidade essa minha e sua, pois nós somos a igreja, nós somos o meio de evangelização, nós somos o meio de alcançar esses povos, indo ao campo missionário ou contribuindo com missões, abrindo as nossas mãos, ajudando esses povos, ajudando os missionários, né? Através do amor, através de doações, né? Através de assistências aos necessitados, a essas pessoas. A igreja não pode ser indiferente à situação desses povos, financeiramente, fisicamente e emocionalmente. Não adianta, às vezes, só pregar a Cristo. É a mesma coisa que colocar alguém na presença de Jesus e dizer a ele que está com fome, vai em paz. Não, a igreja precisa alimentar ele. A igreja precisa dar o que ele comer. A igreja precisa suprir a necessidade daquela pessoa, física, emocionalmente, espiritualmente. A igreja precisa colocar o alimento, a igreja precisa colocar o médico, o dentista, o advogado, o psicólogo, o assistente em contato com essas pessoas, porque através das ações sociais
a alma dessa pessoa, o coração dessa pessoa, a vida dessa pessoa será alcançada por Deus, será alcançada pelo poder do Evangelho. Então o Evangelho não é simplesmente aceite a Cristo e vá embora. O Evangelho não é simplesmente aceite a Cristo e vá com o estômago vazio. Aceite a Cristo e vá embora com a sua enfermidade. Não, às vezes precisa de um médico, às vezes precisa de um advogado, às vezes precisa de um psicólogo. Principalmente essas pessoas que são enganadas pelo diabo, como os homossexualismos, precisa de uma assistência social mais de perto, como o lesbianismo, a prostituição, os drogados, os alcoólatras. Todos esses que estão enganados pelo diabo, o feminismo, que é algo do diabo, né? Precisa de uma assistência social para limpar a sua mente da mentira do diabo, do comunismo que pregou, que ensinou, né? Destruiu a nação. Então a igreja, não só dentro da janela 1040, mas em qualquer lugar que ela evangelizar, em qualquer lugar que ela chegar, ela precisa alcançar esses povos com amor, com salvação, com transformação, com esperança e com assistência. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Não está inscrito? Se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a divulgar uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem ao coração desses que precisam de Cristo. Amém?